Ah, boa e velha preguiça. Foi o que me fez descobrir que sonhar é bem diferente de ir lá e fazer. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje tô aqui pra falar do A Rosa Branca, que é o terceiro livro da série da Companhia Negra. Rosa Branca foi escrito pelo Glenn Cook, assim como todos os demais livros da série, e ele conclui a primeira trilogia da Companhia Negra. Ele lançou originalmente em 1985. Interessante, então, que ele lançou um ano depois, na verdade meses até, depois do segundo livro da série. Os três livros da série foram lançados no intervalo total de mais ou menos uns 15 meses, porque eles já estavam prontos. Quando o Glenn Cook vendeu para a editora, ele vendeu a série completa, né, os três livros prontinhos. E aí eles foram lançados com intervalos de 6 meses, até um pouco menos, na verdade. Aqui no Brasil, ele foi lançado em 2014 pela Record, com tradução do Domingos De Masi. Aqui teve um período maior entre os livros, na verdade, né? Eu já fiz a resenha dos dois primeiros livros da série, você pode ver aí no alto no vídeo, tá aparecendo agora, a sugestão para as resenhas dos dois primeiros, se você quiser ver elas antes, se você não viu ainda. Eu vou tentar não falar spoilers desse livro, mas pode ser que eu fale alguns spoilers dos primeiros livros, porque não tem jeito de discutir essa série sem falar das primeiras histórias. Muito bem, o que acontece em A Rosa Branca? Rosa Branca, ele conclui a grande saga da Companhia Negra. A Companhia Negra estava a serviço da Dama no final do segundo livro, dos Sombras Eternas, e ela perde a proteção da Dama quando a Dama descobre que, inadvertidamente, ela estava protegendo a Rosa Branca, que é meio que a arqui-inimiga dela, que é a pessoa que tem o poder de anular a magia da Dama. Nós ainda estamos naquele metaplot, aquela grande história que envolve a Dama e o Dominador, que são esses meio que arquimagos do passado, super poderosos, que foram ressuscitados, sem querer, por um mago chamado Bomans. E isso vem desde o primeiro livro. Essa história é meio superveniente, mas ela tem uma importância grande na Rosa Branca, na conclusão da história. A história, ela continua ainda sendo narrada pelo Chagas, em primeira pessoa. Aliás, é uma narrativa muito legal. O Glenn Cook sabe muito bem como narrar em primeira pessoa, ele sabe como trazer a opinião do personagem. Porque muitas vezes em alguns livros, apesar deles serem em primeira pessoa, o escritor ele narra como se ele tivesse a mente da terceira pessoa. Assim, como se ele estivesse sendo bem neutro em relação aos fatos em geral. Mas isso não acontece na Companhia Negra. O Chagas ele não é nada neutro, ele traz muito das opiniões dele, porque ele está realmente registrando a história, como se nós estivéssemos lendo os chamados Anais da Companhia Negra, que são todos os registros da Companhia Negra, e o Chagas ele tá fazendo esses registros, porque é o serviço dele fazer os registros, além de ser médico da Companhia Negra, e aí quando ele tá narrando, você percebe que ele não se importa com alguns fatos. Aqueles fatos aparecem assim no background, aparecem lá no fundo, mas como ele não se importa, ele não dá grande importância. E aos fatos que ele se importa, ele dá grande importância, e ele narra com detalhes. Então, isso faz parte da personalidade do personagem, eu acho interessante, legal. Isso faz parte também da visão do autor. O autor, ele tem que ter essa visão, e ele tem que saber como transmitir isso através do personagem. Porque, às vezes, quando você cria um mundo e você acaba gostando de vários personagens, como autor, você acaba ignorando um pouco a opinião do personagem em primeira pessoa. E você tem que se concentrar nele, na verdade. E isso é muito bem feito aqui. Então, na verdade, uma das partes mais engraçadas é que o Chagas, cada vez mais, ele fica interessado na Dama. Isso é uma coisa que está ocorrendo desde o primeiro livro, no segundo também. E agora a gente vai ter uma conclusão de toda essa história. E junto com, claro, com a Dama se juntando à Companhia Negra pra lutar contra, na verdade, o que é o inimigo em comum deles, que é o Dominador. Isso ocorreu, de certa forma, desde o segundo livro, e em menor instância no primeiro livro também, quando a gente falou quando tiveram os traidores da Dama e etc. E aqui a gente ainda tá lidando com os Tomados, que são os outros magos que a Dama tem poder e influência sobre, e que o Dominador tinha anteriormente, né? Eles fazem parte ainda do círculo central da história, e eles são magos com poderes imensos, e com uma magia bastante exibicionista. Isso é uma parte bem legal. Nesse terceiro livro também tem muito mais magia. Já tinha muita magia nos outros livros, nesse tem mais ainda. Esse livro é o mais mágico, estranho. Estranho de uma forma mágica mesmo, não apenas sombrio ou assustador. É um livro que traz, assim, um certo ar de maravilhamento, eu acho bem legal isso, dentro da fantasia, e esse livro ele traz bastante, principalmente quando a Companhia Negra acaba fugindo para aquele local meio desértico, que tem habitantes mágicos, quase tão poderosos quanto a Dama ou o Dominador. Inclusive, um deles é um dos mais legais, praticamente um deus encarnado em uma árvore. Sem falar nas inúmeras outras criaturas mágicas, por exemplo, aquelas criaturas que parecem baleias voadoras, e diversas outras criaturas que ele narra a respeito. Então, esse livro ele tem uma criação de mundo, digamos assim, ele mostra coisas novas dentro do universo da Companhia Negra, sendo que Companhia Negra ele normalmente não narra muito sobre o universo, eles não falam sobre mapas, o que fica perto do que, tanto que até os mapas que você vai
procurar sobre a Companhia Negra, eles são todos feitos por fãs, na verdade. Eu acho que o livro é muito legal, ele conclui muito bem o primeiro arco da história, ele tem um final, então, apesar da Record não ter continuado a série da Companhia Negra, que é lançar a segunda trilogia, ela fechou a primeira trilogia. A primeira trilogia você consegue ler inteira, ela vai ter começo, meio e fim. Esse terceiro livro, ele conclui a história, definitivamente. Lógico que ele tem uma abertura para ter uma continuação, tanto que tem a segunda trilogia da Companhia Negra, que são os livros do Sul, porque toda essa história se passa no norte, né, dos continentes ali do universo da Companhia Negra. Esse livro ele vai concluir muito bem, ele traz tudo. Quem precisa morrer, morre. Quem precisa se perder, se perde. Quem precisa ter um relacionamento, tem um relacionamento. E todos os tipos de coisas. Quem precisa perder poder, perde poder. Esse livro, ele traz, assim, uma amarração dos pontos de tudo que tá ocorrendo até agora. Sem falar que ele traz bastante plot twist, ele traz revelações, e ele traz uma narrativa um pouco diferente também, principalmente no que concerne as revelações que eles vão tendo com as cartas. Tem uma série de cartas que o Chagas vai recebendo ao longo da história, que ele tá lendo, e ele vai descobrindo a respeito do passado da dama, sobre o Bomanso, que foi o cara que tentou aprender com a dama e acabou acordando ela sem querer, e também acabou acordando o dominador, e etc, etc, e causou todo esse problema atual. Então nós vamos descobrir muito mais sobre esse personagem, assim, que sempre esteve no background de toda a história, de toda a trilogia, mas agora ele parece mais, assim, fica mais no centro da história, e isso é bem legal. Uma coisa que eu gosto do Glenn Cook também é que ele não tem apego a determinados personagens, assim, não é só por matar um personagem, mas assim, por mostrar que um personagem é muito pior do que ele parece às vezes, sabe? Ele é um personagem muito mais deprimente, triste, e ele não é um cara tão uau, que legal, assim. E eu acho que o Glenn Cook, ele faz isso muito bem, mostrando o verdadeiro espírito dos personagens. Enfim, é um livro que eu recomendo, eu acho muito legal. Eu acho que a Companhia Negra funciona muito bem como uma trilogia de fantasia sombria, né? É o Dark Fantasy, como as pessoas falam em inglês. Ele é um dos originários do fantasia sombria, ele nem tem tanta intenção de ser sombrio e tal, mas ele acaba sendo só, por ser o próprio estilo de escrita, acho, do autor, do Glenn Cook. É uma trilogia legal pra caramba. O terceiro livro conclui muito bem toda a história. Ele dá uma finalização pra tudo que tá ocorrendo. Ele é um final fechadinho. Eu recomendo, com certeza. É um livro de fantasia fantástico. Fantasia fantástica. Enfim, essa foi minha resenha de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Não esqueça de marcar o sininho aí pra receber as notificações do canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.